Espírito Santo, entra no meu lar e revele meu propósito divino agora. Oração poderosa. Você já se sentiu como se estivesse vivendo sem direção, acordando todos os dias apenas para sobreviver, sem entender o porquê de tantas lutas, perdas e silêncios? Já olhou para o céu e perguntou: Deus, qual é o meu verdadeiro propósito? Por que estou aqui? Talvez a rotina tenha apagado o brilho do seu chamado e o medo tenha construído muros entre você e aquilo que o Espírito Santo quer revelar. Mas e se eu te dissesse que existe um plano perfeito, desenhado apenas para você, um roteiro celestial escrito antes mesmo do seu nascimento, e que o Espírito Santo deseja te mostrar esse caminho hoje? Há momentos em que a vida parece um labirinto escuro e a alma se perde tentando entender o que Deus está fazendo. As respostas não vêm, as portas se fecham e o coração começa a acreditar que talvez o propósito tenha se perdido pelo caminho. Mas é nesse exato ponto, onde a dúvida tenta dominar, que o Espírito Santo se aproxima para te lembrar de uma verdade poderosa. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Essa promessa não é apenas um versículo, é um decreto de revelação para quem decide abrir o coração e permitir que o Espírito Santo entre e transforme tudo. Você pode estar cercado por caos, desânimo e incertezas, mas o Espírito Santo está à porta, esperando ser convidado para entrar. Quando ele entra, a escuridão se dissipa, a confusão se cala e o propósito começa a pulsar com força dentro de você. Nada é por acaso. Cada lágrima, cada silêncio e cada queda escondem um sentido maior que só será compreendido quando você permitir que ele te guie. Talvez você tenha tentado resolver sozinho, buscado respostas em pessoas, em planos e até em si mesmo. Mas só o Espírito Santo pode revelar o propósito que o próprio Criador colocou em seu espírito. Este vídeo não chegou até você por sorte. Existe uma razão divina por trás deste momento. É o próprio Deus te chamando para parar, ouvir e permitir que o Espírito Santo revele o que você sempre quis entender. Ele quer entrar no seu lar, tocar o seu coração e te mostrar que existe um destino escrito com amor e propósito eterno. Agora respire fundo, feche os olhos por um instante, sinta essa presença suave que começa a te envolver. Ela não é emoção, é o Espírito Santo, movendo-se para transformar o que parecia impossível. Não lute contra o chamado, não adie o reencontro com o propósito que te foi dado desde o ventre. Porque hoje, se o seu coração está disposto, esta oração não será apenas palavras, será o início da revelação que pode mudar completamente o rumo da sua história. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, consciente de que nada neste mundo tem sentido sem o teu sopro de direção. Há momentos em que me sinto perdido, sufocado pela rotina, afogado nas dúvidas e esmagado pelo peso das incertezas. O silêncio da vida me grita e as vozes do medo tentam me convencer de que o propósito foi esquecido. Mas hoje, Espírito Santo, eu te convido. Entra neste lar e acende a luz que revela o caminho. Que tua presença toque cada espaço desta casa e cada canto da minha alma, para que tudo que estava adormecido desperte para o propósito eterno. Vem com teu fogo e faz calar as vozes da confusão. Rompe com o véu da cegueira espiritual e mostra-me aquilo que o céu escreveu sobre mim antes que o mundo me dissesse quem eu sou. Espírito Santo, quando a vida se torna um deserto e a esperança parece uma miragem distante, tu és o rio que não seca. Quando as circunstâncias me cercam como muralhas, és o vento que sopra e derruba toda a fortaleza. Tua presença é a verdade que rasga o véu da mentira, e a tua voz é o mapa que me conduz de volta ao centro da vontade de Deus.
Entra em cada área esquecida, em cada memória ferida e em cada plano interrompido e transforma tudo em testemunho. Que eu entenda que nada foi em vão. Cada lágrima, cada silêncio e cada porta fechada estavam me empurrando para este momento. O instante em que o teu poder revela quem eu sou em ti. Espírito Santo, sei que há dentro de mim um propósito que ainda não compreendo totalmente, mas hoje escolho me render, que a minha rendição seja o início da minha revelação. Tira de mim o medo de fracassar, o orgulho de tentar controlar o futuro e o desespero de querer entender tudo agora. Ensina-me a confiar no processo e a caminhar pela fé, mesmo quando o caminho parece coberto por névoas. Dá-me a ousadia de obedecer quando não entendo e a sabedoria de permanecer quando quero fugir. Que tua presença transforme meu lar em um altar vivo, onde cada respiração se torne uma declaração de fé. Espírito Santo, toca meus pensamentos e purifica minhas intenções. Apaga as marcas das decisões erradas, as vozes que disseram que eu não era capaz e as lembranças que ainda me prendem ao passado. Faz nova a minha mente e coloca em meus lábios palavras que edifiquem, consolem e libertem. Que o propósito que tu plantaste em mim floresça, mesmo em meio ao caos. Que eu enxergue oportunidades onde antes via desespero e promessas onde antes via fim. Sopra vida sobre os meus sonhos paralisados e desperta a coragem que estava enterrada sob o peso das decepções. Espírito Santo, que o teu poder percorra este lar como um raio de luz cortando as trevas. Que as forças contrárias que tentam apagar o brilho da fé sejam dissipadas. Que todo o peso espiritual seja removido agora. E que a atmosfera deste ambiente seja tomada por paz, por presença e por renovo. Que cada parede desta casa testemunhe o teu mover. E que o teu nome seja exaltado entre os que duvidaram da minha restauração. Espírito Santo, toma o controle dos meus caminhos e guia-me com firmeza para o destino que o Pai preparou. Espírito Santo, que o teu toque desperte em mim o chamado que o mundo tentou silenciar. Não quero mais andar por instinto humano, mas pela tua direção. Mostra-me o motivo pelo qual ainda estou aqui, o propósito que justifica cada prova e cada vitória. Revela-me a missão que carrego no coração e que só pode ser cumprida com o teu poder. Que minha vida, minhas palavras e meus passos se tornem instrumentos nas tuas mãos. Hoje, neste momento sagrado, declaro: o teu poder é o único capaz de transformar o caos em chamado e o desespero em destino. Que tudo em mim se curve diante da tua presença e que o teu propósito, Espírito Santo, finalmente se revele. Não mais como promessa distante, mas como realidade viva neste lar. Espírito Santo, quando o mundo grita em minha mente e o barulho das preocupações tenta me afastar do teu propósito, eu me volto para o teu sussurro, aquele que fala sem ruído, mas transforma tudo ao redor. Ensina-me a reconhecer a tua voz entre as vozes da dúvida, a escutar tua direção quando tudo em mim quer correr sem rumo. Tua voz não confunde, ela ilumina, não acusa, ela orienta. Quando tu falas, até o medo se cala e as incertezas perdem o poder de me prender. Espírito Santo, fala comigo como falaste aos profetas, como tocaste os corações daqueles que se perderam e foram achados. Que cada palavra que venha de ti me conduza a um novo nível de entendimento e fé. Espírito Santo, remove o excesso de ruído que habita minha mente. As opiniões, as comparações, as preocupações, tudo aquilo que me impede de te ouvir com clareza. Cria dentro de mim um espaço de silêncio sagrado, onde só tua voz tenha autoridade. Que eu aprenda a esperar em silêncio quando não compreendo e a avançar quando tu me dizes para prosseguir. Dá-me o discernimento de não confundir o meu querer com a tua vontade e ensina-me que obedecer é a forma mais pura de amar. Quando o mundo disser não dá, que eu ouça tua voz dizendo é agora.
Espírito Santo, quando o caminho parecer confuso, que tua voz seja o farol que rasga a escuridão e me orienta mesmo nas tempestades. Que eu nunca me acostume a viver sem tua direção. Que minha alma anseie por te ouvir como o deserto anseia pela chuva. Quando eu me sentir incapaz, recorda-me que o mesmo poder que moveu os céus habita em mim e que cada passo guiado por ti é um passo seguro, mesmo que o chão pareça desaparecer sob meus pés. Espírito Santo, fala não apenas ao meu ouvido, mas ao meu coração, para que eu obedeça sem hesitar e caminhe com confiança. Espírito Santo, revela-me os segredos do propósito que o Pai escreveu para mim. Mostra-me que não há coincidências, apenas direções divinas disfarçadas de momentos comuns. Quando algo não der certo, ensina-me a enxergar a tua mão redirecionando o meu caminho. Quando eu não souber o que decidir, coloca em meu espírito uma convicção inabalável. Tua voz não é som, é força que empurra, é paz que confirma, é presença que sustenta. Que eu seja sensível o bastante para entender o que tu falas, mesmo quando o silêncio é a resposta. Espírito Santo, ajuda-me a entender que a tua voz nunca me leva à confusão, mas à clareza. Que eu saiba diferenciar o barulho do medo do som da tua verdade. Dá-me uma fé disciplinada, capaz de permanecer firme, mesmo quando o mundo me empurra para longe de ti. Fala-me nos detalhes, nas pequenas coisas, nas entrelinhas do cotidiano, porque é ali que o teu propósito se manifesta com poder. Que a minha obediência se torne meu escudo e minha confiança, a prova da tua presença em mim. Espírito Santo, que a tua voz se torne o centro da minha existência. Que eu jamais comece um projeto, uma decisão ou uma jornada sem te ouvir primeiro. Tua voz é bússola que aponta o norte, é âncora que impede a queda, é fogo que aquece a alma fria. Se um dia eu esquecer quem sou, que a tua voz me lembre de quem me criou. Hoje eu te peço, fala, Espírito Santo, porque o meu coração está atento. Que tua voz me leve exatamente onde o meu propósito me espera e que nenhuma força neste mundo seja capaz de calar o que o céu determinou para mim. Espírito Santo, quantas vezes olhei para as minhas feridas e não compreendi o porquê delas existirem. Quantas vezes questionei os motivos das perdas, das frustrações e dos silêncios que pareciam eternos. Mas hoje, diante da tua presença, entendo que nada acontece por acaso e que a dor, muitas vezes, é a linguagem pela qual o Senhor desperta o que estava adormecido dentro de nós. Quando o sofrimento me alcança, não é para destruir-me, mas para moldar-me. Tu usas o que o inimigo pensou que seria o meu fim como ferramenta para revelar a minha missão. Espírito Santo, ajuda-me a compreender que cada lágrima foi uma semente lançada no solo do propósito e que nenhuma delas foi esquecida por ti. Espírito Santo, ensina-me a ver além da dor, que eu aprenda a interpretar o sofrimento com os olhos da fé e não com os da emoção. Quando eu olhar para as cicatrizes, que eu veja nelas os sinais da tua misericórdia e não as marcas do fracasso. Que eu entenda que o deserto não é o fim, mas o caminho que prepara o coração para receber a promessa. Tu transformas feridas em força e quedas em degraus. Espírito Santo, mostra-me o sentido por trás do que não entendo e revela-me o propósito oculto nas dores que tentei esconder do mundo. Espírito Santo, que eu aprenda a descansar mesmo em meio à tempestade. Quando as lágrimas parecerem o único consolo, que eu sinta a tua presença me envolvendo, dizendo que ainda há algo sendo construído dentro de mim. Tu és o oleiro que não desperdiça fragmentos, o escultor que transforma ruínas em arte. Que eu compreenda que o processo da dor é também o processo da revelação. O que hoje parece destruição, amanhã será o testemunho que edificará outros. Espírito Santo, ensina-me a não fugir daquilo que me faz crescer, mas a caminhar com coragem, mesmo quando o caminho é estreito. Espírito Santo, apaga do meu coração a amargura que a dor tentou plantar, que o ressentimento não encontre abrigo em mim.
Cura as feridas antigas, aquelas que ainda sangram em silêncio, e preenche os vazios deixados por tudo o que perdi. Que eu não viva preso ao passado, mas impulsionado pelo futuro que o Senhor preparou. Faz-me entender que cada dor carrega um propósito e que cada cicatriz é uma lembrança viva da tua fidelidade. Espírito Santo, restaura o que foi quebrado, transforma o que foi ferido e faz novo o que parecia condenado a morrer. Espírito Santo, dá-me sabedoria para não reclamar da dor, mas para aprender com ela. Que eu perceba que os momentos de fraqueza são, na verdade, convites para te conhecer mais profundamente. A tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza, e é nas horas de maior escuridão que tua luz brilha com mais intensidade. Que o sofrimento deixe de ser peso e se torne impulso, que as perdas deixem de ser lamento e se tornem combustível para o cumprimento do propósito. Espírito Santo, faz-me entender que o caminho da cruz nunca foi derrota, mas o trajeto da redenção. Espírito Santo, transforma toda dor em propósito e toda ferida em força. Que eu nunca mais veja o sofrimento como punição, mas como lapidação. Mostra-me que a prova é o solo fértil onde o teu poder floresce. Quando as lágrimas caírem, que sejam orações silenciosas, e quando o desespero tentar me alcançar, que eu ouça tua voz me dizendo: ainda não acabou. Estou apenas moldando algo maior. Que eu aceite o teu processo com fé e esperança, sabendo que no final da dor sempre há revelação, e que o propósito que nascerá dela será maior do que tudo que eu já imaginei. Espírito Santo, quantas vezes me perdi tentando apressar o relógio de Deus. Quantas vezes quis entender o porquê das demoras, dos ainda não e dos espere. Mas hoje, diante da tua presença, eu compreendo que o teu tempo é a chave que abre as portas certas, no momento exato. Tu não chegas atrasado, és perfeito em cada detalhe. Mesmo quando o silêncio parece castigo, ele é, na verdade, o espaço onde tua vontade se prepara para se manifestar. Espírito Santo, ensina-me a esperar com fé, a confiar mesmo sem sinais visíveis e a descansar sabendo que a promessa tem hora marcada para acontecer. Que a minha ansiedade se renda à tua sabedoria e que o meu coração aprenda a viver no compasso da tua eternidade. Espírito Santo, quando o tempo parecer estagnado e o propósito distante, lembra-me que cada segundo de espera está lapidando algo dentro de mim. A demora não é negação, é preparação. O que parece atraso é, na verdade, construção. Tu trabalhas nos bastidores, ajustando o que eu não vejo e moldando o que ainda não entendo. Dá-me a paciência dos que confiam. Não porque tudo está bem, mas porque sabem que tua mão ainda está movendo as peças do destino. Espírito Santo, ensina-me que o tempo da espera é o tempo da maturação, o período em que o propósito cria raízes profundas antes de florescer. Espírito Santo, tira de mim o desespero de ver resultados imediatos, que eu não busque atalhos que me afastem da tua vontade. Que eu compreenda que o propósito não é revelado à pressa, mas à obediência. Mostra-me que a bênção fora do tempo pode se tornar peso, mas dentro do teu tempo se transforma em testemunho. Ensina-me a aceitar as pausas, a valorizar os silêncios e a entender que as demoras do céu sempre têm um propósito maior do que a minha compreensão. Espírito Santo, que eu não desista nos minutos que antecedem o milagre, nem perca a fé nos dias em que nada parece mudar. Espírito Santo, quando a espera se tornar longa e a alma enfraquecer, renova minhas forças e dá-me discernimento para entender que a demora é o campo onde a fé cresce. Tu não me esqueceste. Estás apenas me preparando para o que pedi. Que eu veja o tempo não como inimigo, mas como aliado, um mestre que me ensina a confiar, a amadurecer e a depender completamente de ti. Que cada dia de espera seja um passo rumo ao cumprimento da promessa e que cada oração silenciosa seja uma semente lançada no terreno do teu tempo perfeito. Espírito Santo,
Ensina-me a viver sem a necessidade de saber o quando, confiando apenas no quem. Eu não preciso entender o tempo se conheço o autor do relógio. Faz-me lembrar que o propósito revelado antes da hora se perde, mas aquele que nasce no tempo certo permanece. Que eu saiba esperar o momento em que o céu e a terra se alinham, quando o invisível se torna realidade e o que era promessa se torna vida. Espírito Santo, dá-me serenidade para o tempo da espera e gratidão para o tempo da colheita. Espírito Santo, revela-me o poder da paciência. Mostra-me que enquanto espero, tu estás movendo montanhas, abrindo portas e fortalecendo minha fé. Que eu não olhe para o tempo como obstáculo, mas como parte do milagre. E quando o momento chegar, que eu o reconheça não como coincidência, mas como cumprimento de tudo o que foi prometido. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que tua vontade não se atrasa. Ela chega no instante exato em que o coração está pronto para receber. Espírito Santo, entra neste lar e faz dele o teu santuário. Que cada parede, cada móvel e cada canto desta casa sejam tocados pela tua presença. Que o ar que respiramos aqui se torne leve, porque é o teu sopro que o enche. Onde antes havia tensão, que haja paz. Onde existia discórdia, que surja entendimento. Onde havia tristeza, que floresça esperança. Espírito Santo, estabelece tua morada aqui, não como visitante que passa, mas como rei que permanece. Que cada manhã comece com a certeza de que tua presença habita conosco, e cada noite termine com a paz de saber que o teu cuidado nos cerca. Esta casa pertence a ti. Que nenhuma força contrária ouse cruzar suas portas, porque onde tu estás, o mal não tem poder de permanecer. Espírito Santo, transforma este lar em um refúgio para os cansados, um abrigo para os feridos e um templo de louvor para os que buscam redenção. Que quem entrar aqui sinta algo diferente, algo que o mundo não consegue oferecer, a atmosfera do céu. Que as conversas sejam temperadas por sabedoria, os gestos marcados por amor e as decisões guiadas por discernimento. Se em algum momento esta casa foi marcada por discussões, rancores ou angústias, apaga tudo agora com tua presença purificadora. Renova as emoções, reconstrói os vínculos e fortalece as relações. Espírito Santo, que o amor floresça como uma chama constante e que nenhum vento de desentendimento seja capaz de apagá-la. Espírito Santo, consagra este lar com tua santidade. Que as janelas desta casa sejam portais de luz e que nenhuma sombra encontre repouso aqui. Que o teu nome seja exaltado em cada refeição, em cada palavra e em cada oração. Que os filhos cresçam conhecendo o teu poder, que os pais encontrem força em tua graça e que os visitantes sintam o toque do teu amor. Que este ambiente seja uma fortaleza espiritual, um território de milagres e de transformação. Espírito Santo, que esta morada seja um lugar de comunhão entre o céu e a terra, onde os anjos encontrem liberdade para agir e o teu poder se manifeste em cada detalhe. Espírito Santo, toma o controle da atmosfera espiritual deste lar. Expulsa tudo o que não te pertence: medo, inveja, discórdia, ansiedade e perturbação. Que o som da tua presença substitua o ruído da aflição. Onde havia lágrimas, coloca sorrisos. Onde havia conflitos, traz harmonia. Onde havia frieza, acende a chama da fé. Que a luz da tua presença brilhe nas madrugadas silenciosas e nos dias em que o coração parece pesado. Que cada pessoa que mora aqui sinta o conforto de saber que o próprio Deus escolheu este endereço como morada. Espírito Santo, não permitas que o cansaço espiritual se instale. Renova as forças, reacende a esperança e restaura a alegria de viver. Espírito Santo, ensina-nos a cuidar deste lar como quem cuida de um altar. Que o ambiente físico e o ambiente espiritual caminhem juntos em harmonia. Que as palavras ditas aqui não sejam flechas de destruição, mas sementes de vida.
Que o perdão seja mais forte do que o orgulho e que a paciência prevaleça sobre a irritação. Que o amor seja a lei que governa esta casa e a fé o alicerce que sustenta cada novo amanhecer. Espírito Santo, dá-nos sabedoria para viver em unidade, humildade para reconhecer erros e coragem para recomeçar sempre que necessário. Que o lar não seja apenas abrigo de corpos, mas refúgio de almas. Espírito Santo, que esta morada seja conhecida como casa de paz, casa de fé e casa de milagres. Que o inimigo fuja ao ouvir tua presença e que as bênçãos encontrem morada permanente aqui. Que o som da oração nunca cesse e que a alegria não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que tu estás presente. Espírito Santo, habita em nós, fala através de nós e age em cada detalhe do nosso dia a dia. Que esta casa seja testemunha viva de que onde tua presença se instala, o impossível acontece, o medo se dissipa e o propósito floresce. Que o teu trono seja erguido dentro deste lar e que daqui fluam orações, louvores e vitórias que ecoem até o céu. Espírito Santo, esta não é apenas uma casa, é o teu templo, é o lugar onde o teu poder habita e onde a tua vontade se manifesta com glória e autoridade. Espírito Santo, quantas vezes tentei ser quem o mundo queria que eu fosse e nesse esforço acabei perdendo quem realmente sou? Em algum momento, entre as exigências, os medos e as opiniões alheias, deixei de ouvir a tua voz que dizia: Tu és meu, e em ti há um propósito maior. Hoje me coloco diante de ti, Espírito Santo, pedindo que me reveles novamente a minha verdadeira identidade. Tira as máscaras que usei para ser aceito, arranca as comparações que me fizeram duvidar de mim mesmo e apaga as etiquetas que a vida tentou colar sobre mim. Quero voltar à essência que o Senhor criou, ao ser que nasceu no teu coração antes de nascer neste mundo. Espírito Santo, desperta em mim o valor que o pecado tentou apagar e a coragem que o medo tentou enterrar. Que eu volte a enxergar com os olhos da fé e não com os olhos da culpa. Espírito Santo, o mundo tenta me convencer de que meu valor está no que possuo, mas tu me mostras que ele está em quem eu sou. Quantas vezes a busca por aprovação me afastou da tua vontade? Quantas vezes tentei me encaixar em lugares onde a tua presença nunca me chamou para estar? Hoje entendo que não nasci para seguir o molde do mundo, mas para viver sob o teu chamado. Ensina-me a encontrar paz em ser diferente, porque é na diferença que mora o propósito. Mostra-me que não preciso provar nada a ninguém, apenas viver o que o céu determinou para mim. Espírito Santo, desperta o brilho que foi ofuscado pelas críticas, reacende o dom que foi sufocado pelo medo e faz ressurgir a confiança que se perdeu entre as falhas. Espírito Santo, que tua presença quebre o espelho distorcido das comparações. Que eu não me veja pequeno diante do sucesso dos outros, mas grato pelo propósito que me deste. Cada um tem uma jornada e a minha está segura em tuas mãos. Livra-me da necessidade de reconhecimento humano e ensina-me a buscar apenas o teu aplauso. Que a minha segurança esteja em ser teu filho, não em ter conquistas. Espírito Santo, substitui o peso da inadequação pela leveza da aceitação em ti. Ensina-me que não é o passado que define quem sou, mas o teu espírito que habita em mim. Que eu pare de me medir por padrões humanos e passe a me guiar pela voz que diz: Tu és amado, escolhido e separado para um propósito eterno. Meu Espírito Santo, desperta os dons que estavam adormecidos dentro de mim. Toca nas áreas onde o medo me fez parar, onde as decepções me fizeram desacreditar, e sopra vida nova sobre tudo que parecia morto. Que o talento que o Senhor plantou floresça novamente e que o meu coração volte a queimar com a paixão de servir. Quando eu duvidar do meu valor, lembra-me que fui criado à imagem do Criador e chamado para fazer a diferença neste tempo. Espírito Santo,
Dá-me ousadia para viver com autenticidade, sem medo de ser quem o Senhor me fez para ser. Que eu compreenda que viver o meu propósito não é arrogância, é obediência. Espírito Santo, cura as feridas da rejeição que me fizeram acreditar que eu era menos. Restaura o amor próprio que se perdeu nas batalhas e ensina-me a olhar para mim com o mesmo olhar de compaixão que o Senhor tem. Que eu pare de me sabotar com pensamentos de incapacidade e comece a me levantar como quem entendeu o próprio chamado. Que o inimigo perca o poder de me confundir, porque agora sei quem sou. Um filho amado, herdeiro de promessas, portador de um propósito inquebrável. Espírito Santo, sela em mim essa verdade, para que nenhuma voz contrária tenha mais autoridade sobre o que o céu declarou. Espírito Santo, que este seja o tempo do meu despertar. Que eu me levante não como quem busca glória, mas como quem carrega missão. Que o teu poder me lembre, todos os dias, que fui criado para refletir a tua luz e levar esperança onde há escuridão. Que minha vida se torne espelho da tua presença e minhas atitudes testemunho do teu amor. Hoje declaro, não serei mais refém das dúvidas, das comparações ou das opiniões. Sei quem sou, sei de onde vim e sei para onde vou, guiado por ti. Espírito Santo, desperta em mim o verdadeiro eu que o céu sonhou e faz da minha identidade restaurada a prova viva de que quando tu tocas uma alma, ela nunca mais é a mesma. Espírito Santo, quando as forças se esgotam e o coração parece cansado de lutar, tu és o sopro que reacende o que o desânimo tenta apagar. Quantas vezes caminhei acreditando que estava sozinho, quando na verdade era a tua mão que me sustentava em silêncio. Quantas vezes quis desistir, não porque faltava fé, mas porque o peso das batalhas parecia maior do que eu podia suportar. Mas hoje eu compreendo. A tua presença não me isenta das guerras, mas me dá resistência para vencê-las. Espírito Santo, fortalece os meus joelhos cansados, levanta a minha cabeça abatida e faz renascer dentro de mim a coragem que as circunstâncias tentaram enterrar. Que a tua força me visite agora e transforme cada fraqueza em uma nova oportunidade de vitória. Espírito Santo, quando o cansaço me fizer acreditar que nada mais faz sentido, lembra-me das vezes em que o impossível aconteceu, não pela minha capacidade, mas pelo teu poder. Dá-me o vigor dos que confiam, a firmeza dos que não retrocedem e a paz dos que sabem que o controle está em tuas mãos. Que o teu fogo espiritual consuma toda a apatia, todo medo, toda voz que me diz para parar. Que eu não viva à mercê das emoções, mas sustentado pela fé. Espírito Santo, quando eu me sentir sem saída, mostra-me que ainda há um caminho. Quando tudo parecer perdido, prova-me que ainda há um propósito. E quando eu quiser desistir, relembra-me que quem me trouxe até aqui foi o mesmo Deus, que prometeu não me deixar cair. Espírito Santo, quando o fardo parecer insuportável, vem e alivia o peso sobre os meus ombros. Toma o lugar da exaustão e traz descanso à minha alma. Ensina-me a lutar sem me perder, a insistir sem endurecer o coração e a continuar mesmo quando ninguém entende o tamanho da batalha que enfrento. Dá-me a sabedoria para saber quando é hora de agir e a serenidade para reconhecer quando é hora de apenas confiar. Que a minha fé não seja movida por resultados, mas pela certeza da tua presença constante. Espírito Santo, ensina-me a enxergar que o cansaço não é sinal de fraqueza, mas lembrete de que preciso me abastecer em ti. Espírito Santo, reacende o propósito dentro de mim. Se as esperanças se apagaram, sopra novamente o teu vento sobre elas. Se os sonhos adormeceram, desperta-os com tua voz. Que eu nunca confunda pausa com fim, nem dor com derrota. Mostra-me que cada obstáculo é apenas parte do processo e que a resistência é a linguagem da fé madura. Faz-me lembrar que mesmo Jesus, antes de ressuscitar, passou pela cruz. E assim como ele venceu, eu também vencerei, não pela força do corpo, mas pela força do Espírito que habita em mim.
Espírito Santo, dá-me firmeza para continuar, mesmo quando a estrada se torna longa e a alma clama por alívio. Espírito Santo, transforma cada lágrima em combustível para o recomeço. Que eu olhe para o passado não com arrependimento, mas com gratidão por ter chegado até aqui. Quando o inimigo sussurrar que é o fim, que eu responda com fé: enquanto o Espírito Santo viver em mim, nada está terminado. Renova o meu ânimo, reacende o entusiasmo e me faz enxergar a vitória mesmo em meio ao caos. Que o desânimo não me paralise, mas me empurre para o teu colo, onde encontro refúgio e propósito. Espírito Santo, torna-me resistente como o ferro, mas sensível como o vento, forte o bastante para suportar e humilde o bastante para te ouvir. Espírito Santo, dá-me força para não desistir dos meus sonhos, da minha fé e do propósito que o Senhor escreveu sobre mim. Que nenhuma decepção tenha poder de apagar o que o céu determinou. Que eu continue acreditando mesmo quando os resultados não aparecem e amando mesmo quando não sou compreendido. Que eu persevere com os olhos fixos no que é eterno e o coração firme no teu poder. Espírito Santo, renova o meu espírito cansado e faz-me lembrar que cada manhã é uma nova chance para recomeçar. Eu não nasci para desistir, nasci para cumprir o propósito que o Senhor me confiou. E enquanto tua presença habitar em mim, não haverá escuridão que me vença, nem tempestade que me quebre, porque a força que vem de ti é maior do que qualquer dor que o mundo possa impor. Espírito Santo, ensina-me a crer mesmo quando os olhos não veem e o coração não entende. Em tempos em que a fé se tornou refém das circunstâncias, eu te peço que despertes em mim uma confiança que vá além do que é visível. Quero ter a fé dos que acreditam antes de ver, dos que continuam mesmo quando a resposta parece demorar, dos que não precisam de provas para saber que o Senhor está agindo. Espírito Santo, livra-me da necessidade de controlar o futuro e ensina-me a descansar no teu tempo. Que eu não viva apenas esperando resultados, mas aprendendo a adorar no processo. Quando o silêncio do céu me testar, que eu lembre que tua ausência nunca é distância, é estratégia para amadurecer a minha confiança. Espírito Santo, tira de mim a fé que se abala diante das frustrações e planta em mim a fé que floresce mesmo no deserto. Que eu entenda que o verdadeiro milagre não é o que acontece fora de mim, mas o que é construído dentro de mim enquanto espero. Quando as promessas parecerem distantes e as orações sem resposta, ensina-me a continuar acreditando, não porque vejo, mas porque conheço o Deus que prometeu. Que eu entenda que a espera não é perda de tempo, é o tempo em que o Senhor fortalece as raízes da minha fé para que ela suporte o peso das bênçãos que virão. Espírito Santo, dá-me coragem para não desistir do que o céu ainda está escrevendo. Espírito Santo, mostra-me que a fé não é emoção, é convicção, que ela não depende de sentir, mas de saber. Que eu não me deixe dominar pelos altos e baixos do momento, mas permaneça firme, ainda que tudo pareça contrário. Quando o medo quiser tomar o lugar da esperança, que a minha fé se levante como escudo. Quando as vozes do desânimo tentarem calar minha confiança, que tua presença em mim grite mais alto. Espírito Santo, torna-me como uma rocha em meio à tempestade, inabalável, confiante e firme. Que minha fé não se abale diante da demora, mas se fortaleça nela. Que eu aprenda a agradecer antes mesmo de receber, porque quem confia em ti sabe que tudo já está preparado. Espírito Santo, ensina-me a não condicionar minha fé às bênçãos, mas ao teu caráter. Que eu creia não pelo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. Tu és bom, mesmo quando o resultado parece mau. Tu és fiel, mesmo quando o tempo parece injusto. Tu és soberano, mesmo quando nada faz sentido. Que a minha fé não dependa de portas abertas, mas da certeza de que, se uma se fecha, é porque o Senhor está me conduzindo a algo maior. Espírito Santo, ajuda-me a amadurecer a ponto de confiar sem exigir explicações.
que eu não dependa de sinais para acreditar, mas de intimidade para permanecer. Espírito Santo, quando as promessas demorarem, ensina-me a não murmurar, mas a adorar. Quando a esperança enfraquecer, renova em mim o entusiasmo dos que sabem que o céu nunca erra o tempo. Que eu entenda que a fé verdadeira não é a que exige respostas, mas a que descansa mesmo sem tê-las. Que eu pare de buscar garantias humanas e passe a confiar no que tua palavra já declarou. Espírito Santo, transforma cada dúvida em convicção e cada medo em certeza. Que a fé seja meu alicerce, não o resultado. Que ela me mantenha firme quando o vento soprar, quando a demora insistir e quando a solidão tentar me convencer de que fui esquecido. Espírito Santo, que minha fé se torne testemunho vivo de que o invisível é mais real do que o que vejo. Que minha confiança em Ti inspire outros a acreditar mesmo nas noites mais escuras. Que eu viva pela fé, caminhe pela fé e permaneça pela fé. Que eu aprenda a dizer, mesmo que nada mude, eu ainda creio. Porque a fé que não depende de resultados é a que toca o coração de Deus. Espírito Santo, faz-me viver essa fé madura, inquebrável e verdadeira, que não busca recompensas, mas teu olhar. Que eu entenda que o resultado não define o milagre. O milagre é continuar crendo mesmo quando tudo parece perdido. E que, ao final, a minha fé seja o reflexo perfeito da tua presença viva em mim. Espírito Santo, em um mundo que grita por respostas rápidas, ensina-me a valorizar o silêncio da sabedoria. Quantas vezes tomei decisões precipitadas, movido pela pressa de resolver o que só o tempo revelaria? Quantas vezes agi pelo impulso das emoções, sem perceber que a tua voz sussurrava um "espere"? Hoje, diante da tua presença, eu te peço discernimento para distinguir o que vem de Deus do que é apenas ruído humano. Espírito Santo, ilumina minha mente para que eu não viva à mercê da dúvida, nem me perca em caminhos que parecem certos, mas terminam em confusão. Que eu aprenda a pensar com clareza, a ouvir com atenção e a agir com sabedoria. Que cada passo seja guiado não pela urgência do momento, mas pela direção do teu Espírito, que sempre conduz à verdade. Espírito Santo, livra-me da armadilha das aparências. Quantas vezes algo me pareceu oportunidade, mas era cilada? Quantas vezes alguém se mostrou aliado, mas carregava intenções disfarçadas? Dá-me olhos espirituais para enxergar além do que é visível. Que eu não me deixe enganar por sorrisos, elogios ou caminhos fáceis. Ensina-me que nem tudo que brilha é bênção e nem todo não é rejeição. Às vezes é proteção. Espírito Santo, revela-me o que está oculto nas intenções e me guarda de tomar decisões pelas emoções. Dá-me discernimento para identificar o tempo certo de agir, o momento de calar e a hora de esperar. Que eu não me apresse em falar, nem hesite em obedecer quando tua voz for clara. Espírito Santo, ensina-me a valorizar o conselho certo, que eu saiba ouvir os que têm vida com frutos e não apenas palavras bonitas. Que eu tenha humildade para reconhecer quando estou errado e sabedoria para não insistir em caminhos que já mostraram dor. Espírito Santo, faz-me entender que sabedoria não é saber tudo, mas depender totalmente de Ti. Dá-me a serenidade para aceitar o que não posso mudar e a inteligência para mudar o que ainda posso. Que eu aprenda que o silêncio às vezes fala mais do que o argumento e que a calma é a arma dos que têm entendimento. Quando todos correrem, ensina-me a parar. Quando todos gritarem, ensina-me a ouvir. E quando todos duvidarem, ensina-me a permanecer firme. Espírito Santo, dá-me clareza nos pensamentos. Quantas vezes a mente se torna um campo de batalha, cheio de preocupações, suposições e medos. Acalma o barulho interno que me impede de perceber o teu direcionamento. Que eu saiba diferenciar entre o que é prioridade e o que é distração.
Ensina-me a não desperdiçar energia com o que não edifica e a investir tempo apenas no que constrói. Espírito Santo, organiza meu interior, limpa os excessos e renova minha visão. Que eu veja as situações da vida não como obstáculos, mas como degraus para amadurecer. Que eu entenda que o teu silêncio não é ausência, é estratégia divina para desenvolver sabedoria. Espírito Santo, faz-me compreender que sabedoria não é acumular conhecimento, mas aplicar com discernimento o que aprendo. Que eu use cada experiência como uma lição e cada erro como um lembrete de que dependo de ti. Mostra-me que sabedoria também é saber esperar, perdoar e manter o coração em paz, quando tudo ao redor tenta me desestabilizar. Espírito Santo, faz-me sábio nas palavras, prudente nas decisões e sensato nas reações. Que eu não responda com ira, não planeje com orgulho e não haja com precipitação. Que minhas atitudes sejam reflexo do teu caráter e que minha mente seja um espelho da tua luz. Espírito Santo, que a tua sabedoria habite em mim e traga clareza para cada área da minha vida. Que eu saiba o que fazer quando tudo parecer confuso e o que não fazer quando o caminho estiver incerto. Que eu viva com os olhos fixos em ti e o coração ancorado na tua vontade. Que minha vida se torne exemplo de equilíbrio e discernimento, para que outros vejam em mim o reflexo da tua direção. Espírito Santo, faz-me sábio o suficiente para reconhecer que nada posso sem ti, e humilde o bastante para te buscar em tudo. Que a tua sabedoria me acompanhe como escudo, como lâmpada e como voz. Que ela me leve a lugares onde a força não alcança e me mantenha firme onde o medo tentaria me deter. Hoje declaro, prefiro 1 minuto na tua sabedoria do que uma vida inteira guiado pela minha própria razão. Espírito Santo, entra no mais profundo do meu ser e toca as partes do coração que já se acostumaram com a dor. Remove a rigidez das decepções, o peso das mágoas e as cicatrizes das perdas que ainda sangram em silêncio. Quantas vezes me fechei para o novo porque ainda estava preso ao que me feriu? Quantas vezes pedi por transformação, mas não te deixei acessar o que mais doía? Hoje, eu abro o meu coração por completo. Não quero mais viver com emoções fragmentadas, nem com lembranças que me aprisionam. Espírito Santo, renova-me por dentro. Faz um transplante espiritual em mim. Tira o coração cansado e coloca um coração cheio de esperança, fé e leveza. Que cada batida volte a ter propósito e cada respiração seja um lembrete de que ainda há vida, ainda há tempo, e ainda há recomeço. Espírito Santo, cura as feridas invisíveis, aquelas que ninguém vê, mas que corroem o interior. Liberta-me dos sentimentos que o tempo não conseguiu apagar, a culpa que me persegue, o arrependimento que me pesa e o medo de confiar novamente. Sopra sobre mim o teu vento de restauração. Que ele leve embora tudo o que me impede de amar de novo, sonhar de novo e acreditar de novo. Que o passado deixe de ser um peso e se torne apenas um aprendizado. Espírito Santo, ensina-me que o perdão não é fraqueza, é libertação, e que perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas escolher não ser escravo disso mais uma vez. Transforma o coração ferido em coração curado, o coração endurecido em coração sensível à tua voz. Espírito Santo, renova também os meus sentimentos. Onde havia desconfiança, planta fé. Onde havia desânimo, faz brotar ânimo. Onde havia vazio, enche de propósito. Muitas vezes busquei preencher o coração com pessoas, coisas e conquistas, mas só tua presença é capaz de preencher por completo. Faz-me entender que o amor verdadeiro nasce da comunhão contigo, que eu aprenda a amar sem medo, a me doar sem reservas e a cuidar dos outros sem esperar retorno. Espírito Santo, livra-me da ingratidão e da frieza. Que o teu amor circule em mim como corrente viva, curando tudo o que o egoísmo um dia feriu. Que eu me torne canal de amor e não mais prisioneiro da dor.
Espírito Santo, retira de mim o coração dividido. Quantas vezes declarei confiar em Ti, mas continuei tentando controlar o que era Teu? Quantas vezes disse que Te entregava tudo, mas ainda guardava partes que não queria expor? Hoje, eu Te entrego o que restou, as dúvidas, os medos e as vontades. Que o meu coração não se divida mais entre a fé e o medo, mas se firme completamente em Ti. Que os sentimentos confusos deem lugar à paz que vem do Teu Espírito. Dá-me um coração inteiro, focado em Te agradar e em viver de acordo com Tua vontade. Que eu não ame apenas quando é fácil, nem perdoe apenas quando é conveniente. Ensina-me a amar com a Tua paciência e a confiar com Tua serenidade. Espírito Santo, acende novamente a chama da sensibilidade espiritual dentro de mim. Que eu volte a me emocionar com a Tua presença, a me alegrar com as pequenas coisas e a encontrar beleza até nos dias difíceis. Que o meu coração nunca se acostume com a Tua graça, nem trate o Teu mover como algo comum. Espírito Santo, desperta em mim a paixão pelas coisas do céu, o desejo de viver com propósito e a capacidade de ver a Tua mão, mesmo nas situações que não entendo. Que o Teu toque transforme o que está frio em fervor, o que está seco em vida e o que está adormecido em força. Espírito Santo, cria em mim um coração novo, não um remendo, mas uma nova criação. Um coração que sente o que Tu sentes, que perdoa como Tu perdoas e que ama sem medida. Que ele bata no ritmo da Tua vontade e viva para refletir a Tua glória. Que eu nunca mais seja o mesmo após esse encontro contigo. Espírito Santo, transforma meu coração em um altar permanente, onde a dor se transforma em adoração e o passado dá lugar ao propósito. Que a Tua renovação em mim não seja momentânea, mas eterna, e que, ao olhar para mim, o mundo veja um coração restaurado pelo poder do Espírito de Deus, pulsando fé, espalhando esperança e vivendo em plena comunhão com o amor que nunca falha. Espírito Santo, hoje eu decido parar de lutar com minhas próprias forças. Cheguei ao limite das tentativas humanas e agora compreendo que o verdadeiro poder nasce quando me rendo completamente ao Teu agir. Já tentei segurar o que era para soltar, controlar o que era para confiar e entender o que só o céu poderia revelar. Mas neste momento, diante da Tua presença, eu reconheço, não quero mais caminhar sem Tua direção. Toma meus planos, meus sonhos e minhas vontades. Que o Teu querer seja o meu caminho, que a Tua voz seja o meu guia e que o Teu propósito seja o destino final de toda a minha jornada. Espírito Santo, eu Te entrego tudo e nesta entrega encontro descanso, paz e sentido. Espírito Santo, ensina-me a não apenas entregar o que dói, mas também o que amo. Mostra-me que o verdadeiro ato de fé é abrir mão até mesmo do que me faz feliz, confiando que o Teu plano é sempre melhor que o meu. Que eu aprenda a não negociar com o céu, mas a confiar incondicionalmente. Que eu não diga, faça como eu quero, mas faça como for necessário. Espírito Santo, toma o controle das minhas emoções, decisões e caminhos. Que cada passo meu seja firmado na certeza de que estou sob Tua condução. Que eu aprenda a descansar em Tua soberania e a entender que, mesmo quando o silêncio domina, o Teu agir é constante. Espírito Santo, quebra o orgulho que me impede de me submeter por inteiro. Retira de mim a resistência, o medo e a teimosia que me afastam da plenitude da Tua vontade. Que o meu coração não apenas se curve, mas se entregue de corpo, alma e espírito. Não quero apenas confiar quando tudo está bem, quero confiar quando nada parece fazer sentido. Que a entrega não seja um momento, mas um estilo de vida. Espírito Santo, toma o lugar central da minha história e guia-me pelos caminhos da obediência. Ensina-me a entender que entregar não é perder, é permitir que o impossível aconteça. Espírito Santo, enche este lar com a certeza de que Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que a minha família também aprenda a descansar na Tua soberania.
Que todos aqui saibam que o controle da vida pertence a ti e que o teu tempo é o relógio que define o propósito de cada um. Espírito Santo, que as nossas orações não sejam movidas pela pressa, mas pela confiança. Que a entrega se torne um ato diário, não por obrigação, mas por amor. Que a fé substitua o medo e a obediência substitua a ansiedade. Espírito Santo, ensina-me a te entregar não apenas o que me pesa, mas também o que me define. Que eu entregue o orgulho, os planos, o futuro e até as certezas que construí com minhas próprias mãos. Que eu aceite o teu sim com gratidão e o teu não com maturidade. Espírito Santo, faz-me entender que entregar é confiar tanto que o resultado já não importa, apenas a tua presença. Que eu viva livre do fardo de querer controlar o incontrolável e que o meu coração aprenda a repousar em tua fidelidade. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te agradeço por ter me ensinado o valor da entrega. Agora sei que confiar é mais poderoso do que entender e que a rendição é o caminho da vitória. Que minha vida, minha casa e meus sonhos estejam sob tua guarda eterna. Que cada passo meu seja prova viva de que o teu poder age onde a minha força termina. Que o teu nome seja exaltado através de tudo o que eu viver e que o teu propósito prevaleça sobre o meu. Espírito Santo, que esta entrega não tenha volta, que ela se torne aliança eterna entre mim e o céu. Recebe minha vida, meu coração e tudo o que sou. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Quando o Espírito Santo entra no lar e encontra corações dispostos a ouvir, tudo muda. As dores que antes pareciam insuportáveis se transformam em aprendizado. O vazio dá lugar à paz e a incerteza é substituída por direção. Esta oração não é apenas palavras, é um pacto espiritual de transformação. Quem se abre à presença do Espírito Santo não volta a ser o mesmo, porque ele revela o propósito, renova o coração e fortalece a fé. O resultado é visível, a alma se acalma, o lar se enche de luz e o propósito começa a se manifestar em cada detalhe da vida. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo tocou o seu coração, saiba que o Espírito Santo está apenas começando a agir em sua história. Há muito mais para ser revelado sobre o poder e a presença dele. Por isso, preparamos com muito carinho um e-book especial sobre o Espírito Santo. Um guia de inspiração e aprendizado que aprofunda o relacionamento com ele e ensina como manter essa presença constante em sua vida e em seu lar. O acesso a esse conteúdo também ajuda o canal a continuar levando mensagens de fé, cura e transformação a milhares de pessoas. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se esta oração te abençoou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas orações poderosas. E não se esqueça de deixar o seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos interceder por você. Que o Espírito Santo continue guiando seus passos, restaurando sua casa e revelando o propósito perfeito de Deus para a sua vida. Que a paz e a presença dele permaneçam contigo. Até o próximo vídeo.